Vila São Francisco e o crime do beato franciscano. Primeira parte. Situada na fronteira entre Quebrangulo e Paulo Jacinto, na zona da Mata Alagoana, a área que viria a se constituir na Vila São Francisco existiu por muitos anos somente como um empreendimento agropecuário. A primeira grande mudança sofrida na região foi a passagem do ramal ferroviário da Great Western of Brazil Railway, que passou décadas sendo implantado e tinha o objetivo de atingir o município de Porto Real do Colégio, à margem do Rio São Francisco. A Great Western chegou a Quebrangulo em 1912. O projeto de ampliação teve início no final do século XIX, quando a rede ferroviária ainda pertencia à empresa Alagoas Brasilian Central Railway. O primeiro prolongamento alcançou Viçosa em 1891, partindo da estação Lourenço de Albuquerque Rio Largo. O progresso dessa expansão era tão demorado que após Quebrangulo 1912, o trecho até Palmeira dos Índios somente foi entregue em 1933. Porto Real de Colégio só viu a fumaça de uma locomotiva em 1950. De 1912 até 1938, ano em que o beato franciscano chegou ao sopé da Serra Grande em Quebrangulo, não há nenhum registro da formação de qualquer núcleo urbano naquele local. Segundo os mais antigos, o primeiro morador foi o próprio religioso Antônio Fernandes Amorim. Esse era o nome de batismo da criança que nasceu em 15 de agosto de 1901 no povoado Mata Escura em Viçosa, Alagoas. Há também registro que teria nascido no povoado Formigas em Paulo Jacinto. Era filho de José de Barros Amorim e Tertulina Barros Costa, ambos parentes próximos do padre Francisco de Borja Barros Loureiro, que foi vigário em Viçosa. Um recente estudo do padre alagoano Manuel Henrique de Melo Santana identifica os pais do beato como sendo Joaquim Barbosa Amorim, Joaquim Garapeiro e Tertuliana Maria da Conceição, além de citar que ele teve 7 irmãos e que um deles, Manuel Barbosa Amorim Cacau, era curandeiro de animais. Segundo a dissertação de mestrado por Amor às Almas, um estudo das dissidências e proselitismo religioso em Quebrangulo, de Ulisses Neves Rafael, sua mãe falecera durante uma viagem de peregrinação ao Juazeiro do Norte, tendo a criança ficado aos cuidados do próprio padre Cicero, que o internou no convento das Chagas em Canindé, Ceará. Em outra versão, sua mãe, uma viúva, resolveu ir morar em Juazeiro, no Ceará, em busca da ajuda do padre Cícero Romão Batista para criar o seu filho, reproduzindo o gesto de muitas mães daquele período. Padre Cícero teria encaminhado o menor para o convento das Chagas junto com um dote de 10 contos de réis para os frades. Essa entrega do filho a um abrigo pode ser atribuída ao reconhecimento, por parte da família, que o menino tinha uma mente debilitada. Seu pai de criação o proibia de frequentar a escola temendo piorar a sua situação. O menino Antônio era reservado e gostava de se recolher para meditar sobre as missões divinas. Praticava obras de caridade, dizendo ser orientada a tal prática por vozes que ouvia. Quando ficava melancólico, escondia-se para chorar. Em 1927, com 26 anos de idade, foi transferido para Recife, onde permaneceu por poucos anos no Convento da Penha. Em Pernambuco conheceu a Ordem Terceira de São Francisco de Assis, passando a conviver com os capuchinhos italianos. Era uma organização de leigos que adotava a penitência, a fé e a caridade cristã. Esteve ainda no convento de São Francisco, em Salvador, Bahia. Sem saber ler e nem escrever, sonhava em ser frade, mas passou todo esse período trabalhando como serviçal nos conventos. Não se sabe a data da sua volta a Alagoas após 30 anos de permanência em vários conventos, mas há a possibilidade de ter trabalhado em Junqueiro, Alagoas, no início dos anos 30. Servia ao padre Daniel Bezerra da Costa. Essa prestação de serviço em Junqueiro, provavelmente foi a última da sua longa carreira como dedicado servidor de instituições religiosas. Há informação, que carece de comprovação, que o padre Daniel Bezerra da Costa cometeu o suicídio e a Igreja Católica não permitiu o seu sepultamento em Terra Santa. É possível que seus ossos tenham ficado sem o devido destino por ter cometido, para os cristãos, um dos pecados capitais. O que levou Antônio a se transformar no beato franciscano foi a missão que lhe atribuiu o padre Daniel em um sonho. Queria que ele construísse uma capela a Santa Teresinha e nela fossem depositados seus ossos.
Foi em 1936 que Antônio iniciou sua incumbência determinada por um sonho. Escolheu um monte, conhecido como Serra do Bom Jesus, próxima ao povoado de Belo Monte, hoje o município de Batalha em Alagoas, e lá se abrigou em um casebre de pau a pique. No entorno, plantou uma pequena horta e um roçado de milho e feijão. Sempre com um crucifixo na mão direita e vestindo um hábito negro com um enorme rosário pendurado no pescoço, o beato pregava que era chegada a hora da penitência. Para alguns, era a reencarnação do padre Cícero, falecido há menos de 2 anos, em julho de 1934. O próprio beato fortalecia essa ideia ao sempre reafirmar ser um dos discípulos do líder religioso e político do Juazeiro. Em parte era verdade, considerando que ele foi seu apadrinhado quando recebido no Ceará e internado no Convento das Chagas. O início da sua popularidade na região foi atribuído ao fato de ter indicado a um vaqueiro onde estaria sua vaca desaparecida. A história se espalhou e o homem de batina negra passou a ser procurado por seus poderes sobrenaturais. Suas pregações rapidamente se transformaram em cultos para centenas de pessoas desassistidas naquela região sertaneja. Expulsos de suas terras, alguns deles passaram a morar na serrinha, dando início a um povoado. Esses sertanejos deixavam de trabalhar nas fazendas locais, dificultando para os seus proprietários a contratação de mão de obra. Logo surgiram argumentos sobre os riscos daquele povoado de fanáticos, onde já havia sido erguida uma cruz, lembrando o exemplo de Canudos, na Bahia. No início de 1938, uma multidão frequentava a serrinha e os fazendeiros resolveram agir para acabar com aquela possível ameaça aos seus interesses. Utilizaram o padre da igreja local para enviar uma carta ao governador Osman Loureiro relatando que havia um aglomerado com aproximadamente 300 cangaceiros, praticando desordens e ameaçando tomar a cidade, além de se ter um beato aliciando trabalhadores e exercendo ilegalmente a medicina. Denunciados como cangaceiros, o governador mandou investigar e enviou o então Major Lucena Maranhão para conhecer o local. Famoso por seus embates com cangaceiros, Lucena e seus soldados matariam Lampião e alguns dos seus seguidores em Angicos, no mês seguinte. Em maio de 1938, acompanhado por 6 policiais, Lucena foi até a serrinha. Abordou o beato e dele ouviu os objetivos de sua pregação. O franciscano explicou que não tinha interesse em prejudicar ninguém. Lucena, por via das dúvidas, ordenou que todos fossem revistados. O beato concordou, mas disse que nada seria encontrado, pois era uma das suas recomendações que ninguém deveria portar arma na serrinha. De fato, nada se encontrou e no relatório do militar ao governador, Lucena fez constar que não encontrou irregularidades e que, na verdade, era um grupo de fanáticos religiosos. Mesmo assim, Lucena recomendou que ele deveria deixar o local e que, ao fazer isso, naturalmente o grupo se dispersaria, evitando que a situação se agravasse. Reforçando a orientação, o experiente policial informou ainda que o assassinato do líder religioso estava sendo tramado pelos fazendeiros da região. Convencido a deixar definitivamente Serrinha, o beato aceitou o convite de Lucena e o acompanhou até Santana do Ipanema para conversar com o padre José Bulhões. Percebendo que o franciscano poderia sair de Batalha, mas continuaria sua cruzada em outro local, Padre Bulhões o orientou a adquirir uma área onde não houvesse ameaça alguma a ele. Assim foi feito e o beato iniciou a procura de um lugar onde pudesse continuar com suas pregações sem temer a morte. Por meio de um dos seus romeiros, soube do interesse que tinha Luiz Sibaldo em vender uma porção de terra entre Paulo Jacinto e Quebrângulo, no sopé da Serra Grande. Conheceu o local e resolveu comprá-lo, principalmente por perceber que ficava à margem da ferrovia Vila São